o condicionamento social é mais fácil de ser modificado desde que a gente faça alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, aqui eu falei algumas coisas que vocês poderão com mais facilidade se descondicionar, se resolverem nesse sentido. Agora, o condicionamento individual, ele não passa por ouvir e mudar, senão a gente tinha se iluminado há muito tempo, a gente era compassivo, né? Porque nós temos uma tradição cristã que fala de amar o próximo, então seríamos assim. Por que que isso não acontece? Porque o condicionamento individual, ele envolve outras questões e outra forma, outra dinâmica de atuação do meu ego. E aí eu não posso usar a forma racional, simplesmente. Existem outros recursos. Obrigatoriamente, o individual, ele vai permitir que eu, inclusive, me descondicione culturalmente, me liberte, né? Tem um texto que eu escrevi que eu dizia assim, seus netos serão vegetarianos. Não, era um outro, mas também nesse. Tá? Em que eu falo, porque às vezes, como a gente está mexendo com os valores vigentes, né? As pessoas se sentem cobradas, mexe com culpas, uma série de coisas. Então, estavam dizendo que nós éramos agressivos, tá? Tudo bem. Aí a minha resposta entrou na linha do condicionamento e uma das coisas que eu falei foi que não existe liberdade no condicionamento social, porque esse é um valor muito importante para quem ainda quer manter a estrutura como ela está. E que, então, nós quando optamos, conseguimos nos descondicionar da nossa cultura, nós podemos optar em ser vegetariano, vegano ou não vegetariano. Eu sou livre em relação a isso, com certeza, porque eu nasci de uma forma diferente, que era inconcebível não comer carne. A minha cultura não me deu essa liberdade. E a cultura brasileira normal não dá essa liberdade. Tá? E descondicionamento é isso, é ser livre para escolher e não refém de uma situação social. E não é fácil, né? Até porque tem uma força contrária que leva para outro momento, para outro movimento. Mas a gente está vivendo uma crise de paradigmas e isso é inevitável. Ela está aparecendo aqui e ali. Temos o aquecimento terrestre, né? Que agora a gente olha. Tem outro detalhe. Agora a gente olha. Isso já está há mais tempo, né? Mas agora a gente se permite olhar isso que está acontecendo, porque os valores estão permitindo que se olhe isso. Mas tem coisas que a gente não olha. Recém que a gente está olhando, por exemplo, a questão da pecuária no Brasil, né? Antes era os Estados Unidos, grande vilão, grande emissor de gás de efeito estufa, CO2, Estados Unidos. Não é só ele. O campeão de emissão de metano, quem é? Vocês sabem? Brasil. Por quê? Gado. Pecuária e o que é pior. São duas coisas. Não só o gado, como... As duas coisas estão juntas, mas são duas vezes, porque não é só o gás que advém do gado, o que se faz com a Amazônia por conta disso. Então, é duplo. O Brasil já é o quarto em emissão de gases de efeito estufa. Aí envolve pecuária e envolve a devastação da Amazônia, porque daí é o metano e a queimada. Né? Só que a gente não vê isso. Por quê? Não é porque a gente... É que nem os Estados Unidos, que não ratifica, não, porque a nossa cultura não nos permite, os nossos valores não nos permitem ver que a gente participa disso. O consumo, porque a gente é a questão que está ali. Né? Eu permito na medida em que consumo. E é difícil, essa parte é bastante difícil porque a gente vai tender a achar que não vai ser agora, nessa geração que a Terra vai ter problemas, esse copinho não vai ser, né? Não tem problema e tal.
eu entendo que é bem complicado e que, se ver falar isso, é igualmente bastante difícil. O que a gente faz com os animais, toda a nossa vida é calcada na exploração animal, aqui não. Mas o cremezinho de limpeza, o cremezinho que a gente passa, o sapato que a gente usa, o remédio não sei o que, envolve um grande uso dos animais. Tem uma frase de pessoas que recebem, tem ganhos diretos com a pecuária, que diz assim: do boi se aproveita até o berro. Até o berro, sim, né? O esporte, é considerado esporte. Algumas práticas como rodeios, né? Vaquejada e tal. E são várias violências que a gente não vê como tal. Então a nossa cultura está baseada nisso. São 5.000 anos baseados nisso. Eu espero que a gente esteja vivendo, realmente eu espero que a gente esteja vivendo uma revolução, porque a gente até agora só viveu uma. A revolução primeira lá, quando a gente veio a ser humano, a da agricultura, tá? E a revolução em que a gente passou a ser iluminista, né? Ou seja, acreditar que somos o topo, que tudo no universo é para nós, e que a gente tem que se ocupar para as futuras gerações de seres humanos. Eu espero que a gente entre em crise, mesmo que se pague o preço disso, que é o conflito de grupos, conflito de interesses, conflito de ideais, mas que depois, isso que eu estou dizendo, inclusive, faz parte de conceitos que posso estar enganada, né? Enfim, mas que a gente consiga ir além da razão. E aí, de novo, vamos encerrar com um tema teosófico. Ir além da razão significa, a gente já fala hoje em dia, inteligência emocional, ou seja, ir com práticas, com formas de conceber que a gente pode conhecer a verdade e o universo com outras formas que não são apenas racionais ou intelectuais.